Fala rapaziada que acompanha o 3 em 3, a temporada europeia está oficialmente aberta. Estamos em Portugal. A Copas Tour Prime levou a gente para saborear, sentir e ver Portugal de uma maneira diferente. Durante 3 dias, a gente viveu experiências inesquecíveis, passando por hotéis icônicos, harmonizando vinhos em banquetes estrelados, indo do fado do bairro alto ao rock do Queen no Rock in Rio. Nossa chegada já foi em grande estilo. Logo depois de pousar em Lisboa, a gente foi direto para Cascais, um balneário litorâneo próximo a Lisboa, que na primavera fica excepcionalmente bonito. E foi ali, na Marina de Cascais, que a gente deu a largada para Comilança. No Cooking Memories, a gente foi não só saborear o primeiro bacalhau da viagem, mas também aprender a preparar. A Mônica Pereira, chefe que comanda o ateliê de cozinha, foi a vencedora do Chefs Academy de 2014, um reality show de cozinha em Portugal. O entusiasmo com que ela recebe a gente e prepara tudo é totalmente apaixonante. Enquanto a Mônica segue com o workshop, a gente vai beliscando um pouco de jamão ibérico aqui, toma um drink ali e o aroma do bacalhau à brás anuncia que está tudo andando melhor do que o esperado. Depois de todo mundo preparar, apresentar e, claro, experimentar o próprio prato, a Mônica serve a gente com uma invenção dela que ficou espetacular. É um mousse de vinho tinto. Saindo dali, a gente vai ver um pouco mais do vilarejo de Cascais, passando por entre as mansões de cinema, praças medievais e o famoso Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental. Se você vier para Portugal e não fizer nada além de comer, tua viagem tá paga e muito bem paga. E como a gente tá num lugar mais classudo aqui, Cascais, Estoril, esses balneários mais chiques, a gente vai jantar no Hotel Palácio, esse hotel dos anos 30, que é cheio de história, até um dos 007 foi criado aqui. Essa atmosfera luxuosa de hotelzão e cassino foi o que inspirou Ian Fleming, que se hospedou aqui nos anos 40, a escrever o Cassino Royale, primeira trama do agente secreto mais famoso do mundo, James Bond. E foi nesse mesmo hotel, que cuidadosamente recria esse clima glamouroso dos anos 30 e 40, que a gente foi fazer um jantar vínico. O cardápio foi desenvolvido pelo nosso querido João, renomado enólogo português, parceiro da Copas Tour, que harmonizou vinhos verdes, brancos, tintos e do Porto, com carpaccio de polvo, tornedo de vitela e, é claro, as sobremesas. Depois de experimentar tanto vinho, eu já nem sabia mais como estava conseguindo filmar. Aí era hora de voltar para o nosso hotel da noite, o Quinta da Marinha, e descansar para o próximo dia. Dia 2 da nossa viagem aqui por Portugal, rapaziada. E hoje a gente está no Palácio da Pena, o principal símbolo de Sintra. Do litoral para a serra. No segundo dia a gente contornou a costa de Cascais e seguimos rumo a Sintra. Mais precisamente, o nosso destino era o Palácio da Pena, uma das 7 maravilhas de Portugal. Esse castelo alucinógeno foi construído a partir de um monte de referência, uma nada a ver com a outra, e por um simples motivo: os donos queriam assim. Desde 1910, ano em que Portugal deixou de ser monarquia e se tornou república, o palácio é público e serve como museu. Frequentemente o castelo fica coberto pela neblina ou passa por algumas restaurações na fachada que são causadas pela umidade. Dessa vez não foi o caso. A gente pegou um dia lindo, seco, com o palácio se exibindo em todo o seu esplendor. E depois de ter a visão aguçada dessa forma, já estava na hora de atiçar também os outros sentidos. Mesmo no clima de serra, o vinho branco tomado direto dos jardins da vinícola Santa Maria refrescou a nossa tarde e preparou a gente para o delicioso almoço que estava por vir, no restaurante de frutos do mar Nortada. E a sensação de chegar e não ter que tomar decisão nenhuma, hein? Você chega lá e já tá tudo pronto, esperando por você. Eu podia ficar nisso o dia todo, ainda mais com aquele copo de onde o vinho parecia brotar e nunca secava. Finalmente Lisboa, molecada. O Hotel Dom Pedro vai ser a nossa última parada antes de ir pro show do Queen no Rock in Rio. A gente sai do hotel em algumas horas, mas enquanto isso, não dá pra reclamar da vista.
O Dom Pedro Hotel foi nossa casa em Mirante, em Lisboa. Ou Miradouro, na verdade, como eles dizem. Olha a vista que se tem de lá. Essa foi a nossa última parada antes de ir pro grande evento da noite, o show do Queen no Rock in Rio Lisboa. A gente foi pra lá por volta de 9 da noite e ficou passeando pelo evento e curtindo o lounge exclusivo do Hotel Dom Pedro, enquanto o Queen não entrava no palco. Era mais ou menos 00:30 quando o Queen apareceu e fez a noite de quase 80 mil pessoas. Foi um showzaço, com o Brian May e o Roger Meadows voando. E mesmo o Adam Lambert, que entrou na banda faz uns 4 anos, teve a humildade de chegar depois de 2 ou 3 músicas e falar pra plateia: Freddie Mercury só tem um. Bom, rapaziada, e nosso terceiro dia aqui em Lisboa começa no Palácio de Queluz. Por causa dos jardins, esse palácio aqui também é conhecido como Pequena Versalhes. Os portugueses não gostam muito dessa comparação, por uma questão cultural. Enfim, a verdade é que parece mesmo. E o nosso último dia em Portugal começou em Queluz. A grande razão pra gente ir lá é o Palácio de Queluz, o lugar onde nasceu e morreu Dom Pedro I, que lá em Portugal é conhecido como Dom Pedro IV. A visita guiada pela nossa fantástica guia Fernanda revela uma extensão de salas ricamente decoradas e no final, a gente ainda tem a chance de almoçar no restaurante Cozinha Velha, nome que ilustra exatamente o que aquele cômodo representava na época palacial. Era exatamente aqui que os empregados preparavam as refeições da realeza. Risoto de bacalhau, folhado de carne de caça e, claro, muito vinho. E depois de almoçar literalmente que nem um rei, a visita aqui a Lisboa continua no bairro de Belém, a Torre de Belém, e esse que está aqui atrás de mim, o Mosteiro dos Jerônimos. A Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos não são só os símbolos mais famosos de Lisboa, como também os monumentos mais antigos. E é no bairro de Belém também que é fabricada uma das iguarias portuguesas favoritas dos brasileiros, o pastel de Belém. São cerca de 20 mil unidades vendidas todos os dias. Aliás, se você comer esse mesmo doce em qualquer outro café ou doçaria, ele é pastel de nata, porque pastel de Belém é só aqui. Despedir-se de Lisboa é muito complicado, mas já que a gente tinha que fazer isso, a gente fez direito, numa casa de fado. O fado é uma música triste, cantada do fundo da alma, e que fala muito em saudade. O jantar tá servido, tá delicioso, a conversa tá ótima, mas quando o fadista começa a cantar, fica tudo à luz de velas e o silêncio impera. Gente, cada experiência que a gente viveu por si só já teria valido a saída a Portugal. E eu realmente não sou capaz de opinar sobre qual foi o momento preferido desses dias que a gente passou lá. Eu espero que as partes que tenham chamado mais a atenção de vocês sejam as que falam das paisagens, da gastronomia, dos palácios, das histórias, enfim, as que aguçam os sentidos, os desejos. Até porque as preocupações, essas vocês podem jogar na mão da Copas Tour. Entre em contato através do telefone que está aparecendo aqui e diz para eles qual é a sua viagem dos sonhos, eles vão fazer. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, dizer pra gente o que você achou de tudo isso e, claro, se inscrever no canal, beleza? Um abração e até o próximo 3 em 3.